certeza da vida que os dias ruins vão passar, porque os dias bons também vão passar. Tem dias que a gente só quer sumir, não é? Porque eu duvido, não é capaz que só acontece comigo, que só eu tenho dias ruins, que só eu passo por momentos que eu falo assim, eu não queria nem a pau tá vivendo isso, sentindo tudo isso que eu tô sentindo. Mas não vamos entrar nesse mundo não, porque esse é um abismo sem fim. O ponto interessante, 5, é 5, né? 5 aqui. 5 frases que me ajudam. E na verdade são 6. Porque tem uma bônus. Que eu tava aqui 5, 6. Porque a sexta é tão importante quanto todas as outras. E eu vou compartilhar com você as 5 frases que não me tira do dia ruim, mas me faz olhar pra ele com outra ótica. E é daí que vem a alavancagem. É daí que a gente consegue partir para um novo cenário, para uma nova tomada de decisão, que eu acho que é essa tomada de decisão que me trouxe até aqui, é essa vontade de que eu sempre me culpei muito por não conseguir pôr pra fora aquilo que eu tinha vontade. E agora a gente tá aqui, gravando esse vídeo e eu espero que eu possa te ajudar. Mas antes de tudo, é uma nova jornada. E eu preciso que você aperte esse botãozinho que tem esse sinalzinho. E que, se fizer sentido, vamos combinar assim? Se fizer sentido, você vai deixar pra mim seu feedback aqui nos comentários. Se der muito, dá pra dar uma escrevida? Porque assim, é o primeiro vídeo, eu não sei nem como que vai chegar pra você, que momento vai chegar, eu não sei de nada. Frase número 1. Eu tô dando o melhor que eu tenho no momento. Porque quando eu tô naquele dia que é fossa, eu tenho que perceber qual é a minha atitude. E não dá pra gente sentar no lugar de coitado. Eu não gosto muito, porque assim, eu tenho uma leve tendência a querer que alguém me salve. Sou muito forte, muito de ir pra cima. Mas quando eu percebo um sentimento de que eu queria ser salva, então eu já me pergunto, eu tô dando o melhor que eu tenho agora. Ai, qual é o melhor, Mananda? É o melhor que tem agora. Se eu não tiver, é o quê? 70% que eu tenho pra dar? É 20% que eu tenho pra dar? É tudo que eu aguento dar, é 20% meu hoje? Vamos pra cima com 20%. Porque o 20% de hoje é o 100%. Então vamos começar a dar o melhor, o que de melhor a gente tem. Não é o que o melhor o outro faz, não é o melhor no meu dia radiante, é o melhor que eu tenho pra dar hoje. Se eu tenho um sorrisinho amarelo pra dar pro outro hoje, é o melhor que eu posso fazer por ele hoje, eu vou dar um sorriso amarelo. Ah, eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém, mas eu tô falando de limites, né? Porque quando a gente pega uma régua muito alta e coloca pra gente, eu pelo menos aumento mais o meu sentimento de incapacidade. Então, é o melhor que eu tenho. Eu dei o melhor que eu tenho pra hoje? Dei. Não dei. Então vamos tentar dar uma acelerada? O que eu posso? É a louça que eu vou lavar? Então eu vou lavar sem murmurar e dar o meu melhor na louça. Tive ânimo pra nada. Qual é o melhor que eu posso fazer? É me acolher? Então se acolha 100%. Com os seus 20 ou 30 ou 40 que você tiver pra dar no seu dia. Essa é a 2 e ela regeu a minha vida durante muito tempo, que é nada é permanente, tudo passa. Ela é tão verdadeira que eu tatuei ela na minha perna. Em momentos de adversidade, eu lembro quando eu sofri acidente em 2016, eu fiquei 2 meses de cadeira de rodas. Esse acidente foi uma resposta a uma oração num dia turbulento e foi a oportunidade de eu ver que eu realmente queria viver, que eu não queria, né, me deixar perder na jornada. E eu lembro bem que quando eu tava no pós-operatório, eu tava no processo de recuperação, são coisas muito novas. Quando você depende 100% de alguém pra cuidar de você, você se sente muito vulnerável. E eu comecei a entender que aquilo não era permanente. Que a minha condição naquele momento, ela era passageira. Eu tava precisando de cuidados, mas eu não ia precisar de cuidados durante toda uma vida. E tem pessoas que passam por episódios como o meu, que elas precisam de cuidar do resto da vida. Então eu passei a contemplar que tudo passava. E desde então, é uma frase que eu repito no meu dia mal. Nada é permanente, tudo passa. A certeza da vida é que os dias ruins vão passar, porque os dias bons também vão passar. 3. Essa é a pergunta que você precisa se fazer
e se olhar no espelho de preferência e ser sincero e honesto. A última vez que eu me fiz essa pergunta, a resposta foi a palavra que eu mais temia: fracassada. Então a terceira pergunta é: o que eu realmente estou sentindo agora? E quando eu me fiz essa pergunta no meu último dia mal, que não tá muito longe, tá? Assim, o sentimento que me rodeava era de fracasso. Eu não sou muito de desassociar, então quando eu tô vivendo um momento bom, eu acumulo muitas coisas, uma trajetória, e aquele momento bom ele surge e eu contemplo mais ainda. E quando o ruim vem, eu também não desassocio. Então eu pego as sequências de fatos que me trouxeram até ali. Então o sentimento da bagagem, ela vem muito mais pesado. Então nesse dia veio o fracasso. E não tem nada mais doloroso que dizer, ai, eu não dou conta, eu não sou capaz. Só que aí é o ponto importante. O que você realmente está sentindo? Qual é o sentimento? Você tá insegura? Tá perdida? Eu tô desprotegida? O que é que tá sentindo? Aí você tem que acolher esse sentimento. Acolher e pegar e criar e viver o resto da vida? Não. Por que eu tô me sentindo fracassada? Ai, porque eu fracassei nesse episódio, aí passou 2 anos, eu tornei a fracassar e eu nunca senti esse sabor de bem-sucedida. Cara, mas olha de onde você tá. Você tá naquele episódio lá atrás que te despertou isso pela primeira vez? Então, é onde você recalcula a sua rota e acolhe o sentimento, porque a pior parte é quando a gente se odeia por estar sentindo algo, por pensar algo sobre si mesma. Porque quando a gente odeia estar pensando algo sobre si mesma, a gente passa a nos odiar. Então, enquanto eu tava olhando, eu tô sentindo fracasso, mas eu sou péssima, pura. Aí começa a conflitar. Então, eu estou sentindo fracassada? Estou. Por quê? Porque há 12 anos atrás eu não consegui ser bem-sucedida nisso, porque depois de 5 anos eu também não consegui ser bem-sucedida, porque eu caí no mesmo problema logo depois. Mas e agora? Quanto eu percorri? O quanto eu trilhei para chegar onde eu cheguei? Então esse é o momento de você se permitir sentir realmente o que tá acontecendo no momento. E assim, depois que a gente descobre essa perguntinha, é um caminho sem volta. Pergunta 4. O que eu posso fazer a respeito? Na vida existem 2 tipos de problema, o meu e o seu. Então eu sou responsável pelo meu problema. Se não tem nada que você possa fazer sobre a situação, então eu te recomendo que descanse. Porque a gente se preocupar com uma coisa que não está sob o nosso domínio é um tiro no escuro. Recentemente eu passei por um episódio que foi o do dia mal lá, né? Do sentimento que eu acabei de descrever. E eu fiquei muito mal mesmo. Foi a notícia que eu recebi e me pegou meio que desprevenida e eu falei, eu vou me permitir sentir. E eu senti tudo que eu tinha pra sentir, eu pus tudo pra fora, eu chorei, eu gritei, eu esperneei. Aí, em um determinado momento, eu falei, o que eu posso fazer a respeito? Eu tenho condições hoje de solucionar esse problema? Não. Eu tenho condições hoje de traçar um planejamento para solucionar esse problema? De imediato não tinha. Então eu não vou sofrer. Se eu não consigo resolver agora, se eu não consigo traçar aqui, passo 1, 2 e 3, para começar a caminhar na direção desse problema, eu vou deixar ele ali um pouquinho em stand-by, vou deixar ele dar uma cochilada ali, porque eu tenho o leão de hoje para resolver. Porque se a gente antecipa uma coisa que não está sobre a nossa alçada, ou então, já liguei para fulano que era meu recurso, depende de uma ação que tá lá, solta e deixa aí. Porque se a gente ficar acumulando, o negócio fica mais pesado. Então, deu certo pra mim e dá N vezes, assim, que eu depende de mim pra resolver, não. Então, eu não vou sortar. Porque se depender de mim, é que agora fazer é obrigação minha, não tem como postergar. Mas se eu preciso de uma ajuda, se... Vamos jogar pro universo, falar, Deus, resolve aí e vambora. Porque hoje eu não tenho condições de resolver essa demanda. E deixa eu dar uma respirada boa. Essa pergunta 5, ela é: qual é a régua que eu estou usando para medir essa situação? A gente está num momento de comparação muito grande. E quando a gente se vê na situação, você já se perdeu. Quando a gente se depara naquele momento, eles falam assim, você tá sentindo que é real seu?
Ou você tá pegando a régua do vizinho e tá se comparando? Porque hoje em dia a gente tem vidas perfeitas. A gente tem rotinas encaixadas, a gente tem pessoas malhando às 11 da manhã, treinando, que malhando não existe mais, treinando às 11 da manhã. Tem pessoas que têm uma rotina maravilhosa, mas ela tem um motorista, ela tem... E a gente pega essa régua da vida bem resolvida. É por isso que eu tô aqui. Que 30 bem resolvida é. Minha mãe, com 30, ela tinha 3 filhos. Tava indo pro quarto. Eu não posso pegar uma régua que não é minha pra medir a minha vida. Os meus quase 32 tá totalmente diferente das minhas amigas, tá totalmente diferente das minhas tias, da minha mãe. Então, qual é a régua que você tá medindo a sua vida pra esse dia ruim? Ah, eu fracassei lá. Aquele dia lá. Ah, eu fracassei. Comparado a quem? Comparado a qual expectativa? Comparado à expectativa de quem sobre a sua vida? Porque isso é importante. Eu fracassei comparado à expectativa do meu pai sobre a minha vida? Porque eu não tenho como eu ser responsável. Esses dias meu pai me criticou. Ah, você não devia ter falado assim. Eu falei, problema seu, que criou uma mulher forte. Porque eu resolvo os meus problemas assim. E na hora eu senti que ele, na alma dele deu um sorrisinho. Acertei. Não vou. Essa é a minha régua, esse é o meu jeito. Se você esperou até aqui, vamos respirar junto, assim, ó. Esse fato anula a sua trajetória? Porque tem hora que a gente se ignora todas as outras perguntas, ignora tudo que foi passado e a gente se enfia num abismo sem fim e não se pergunta se aquele único episódio que te deixou chateada, que você não se permitiu sentir, que você não se permitiu acolher, que você não fez nada, anulou a sua trajetória? Porque por N vezes eu anulei a minha trajetória por um fato. Lembra que eu falei que eu associo muito fácil as coisas? Então, durante todo um percurso, eu juntava e trazia um montante de uma bagagem super pesada e jogava sobre os meus ombros. Mas é sério que esse fato aqui, ele anula tudo aquilo que eu fiz de bom, tudo aquilo que eu cresci, que eu desenvolvi? Não é possível. Não é possível. E outra coisa, tudo deu ruim, Mananda. Eu vou ter que recomeçar do zero. Nunca é do zero. Nunca é do zero. O conhecimento que a gente tem hoje, ele não é do zero. O recurso pode ser do zero, mas o acesso que você tem, as pessoas que você conhece, não lhe permite. Do zero foi quando lá no início você veio galgando uma trajetória. Foi quando eu cheguei num mercado novo e eu não conhecia ninguém. E mesmo assim eu tive um recurso para poder me colocar em certo momento em algum lugar. Então hoje, se tudo der ruim pra mim, as pessoas que eu conheço da minha área não me permite mais ser do zero. O meu conhecimento, o que eu adquiri intelectualmente falando, não é do zero. Aquilo que eu me desenvolvi nunca é do zero. Por que o corpo tem memória muscular e a gente não consegue vir com nada lá de trás para poder nos alavancar? Por que se eu treinei e fui definidinha lá há muito tempo, eu voltei a treinar que agora o meu quadríceps é mais fácil de aparecer do que o de outra pessoa? Se eu realmente construir aquilo lá atrás. Por mais que a gente ache que acabou, nada é do zero. Nada é do zero, novamente. Então nada que acontece hoje pode anular a sua trajetória. O problema é que quando a gente passa por um deslize, a gente esquece da nossa identidade. E a nossa identidade é um assunto para um outro momento, porque a gente confunde muito e eu demorei muitos anos para entender o que era identidade. Porque eu fui ensinada a ser N coisas e não a ser eu. A não me amar independente da minha profissão, independente de N coisas. Então, é dessa maneira que eu compartilhei as minhas 6 frases. Eu quero saber se fez sentido, se você tem algum momento que você usou alguma dessas ferramentas, alguma dessas frases que te ajudou também a sair de algum momento complicado. E se tem um além dessa pra você também contar, porque eu amo particularmente assistir um vídeo e ir lá nos comentários ler pra ver se tem alguém que tem uma afinidadezinha ali, fazer aquela amizade de like, sabe? Então, eu espero que você deixe. E se você não curtiu, não se inscreveu, não fez todo esse trelelê, faça! E se você tem uma amiga assim, um pouquinho, ou 30 mais, 25 muitos, alguma coisa assim, envia pra ela também, ó.